De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de poupança e investimento. À conversa nesta reunião Paulo Pinto, Raul Marques e João Martins. Raul Marques, a banca portuguesa dá confiança aos portugueses? Eu acho que sim, na linha do que o João Martins referia. Eu acho que a generalidade dos, digamos, dos emitentes, a generalidade dos veículos de poupança, que penso que é um bocadinho para onde a Alda quer direcionar a pergunta, penso que sim. Portanto, hoje existe, quer dizer, não só junto da banca, como a nível de dívida, instrumentos de dívida pública. Portanto, existe uma gama muito variada de instrumentos de poupança, portanto, sejam eles, digamos, de balanço, como são os depósitos, sejam eles de outra índole, como os fundos de investimento, ou como o João Martins referia, como outros valores mobiliários, ações ou outros. Portanto, a banca em geral tem hoje à disposição dos seus clientes uma gama muito variada de instrumentos de poupança, adequados para diferentes tolerâncias ao risco, para diferentes horizontes temporais, etc, etc. Portanto, também que há um interesse também da banca, obviamente, em captar novos clientes. Não, claro que sim, novos clientes e não só novos depósitos, como... Não é? Claro que sim, claro, obviamente que sim, mas a realidade é que um dos esforços que é sabido, a banca portuguesa vai ter que fazer ao longo dos próximos anos, tem a ver com a chamada desalavancagem, que muitos têm falado e que na prática corresponde... Reforço de capitais próprios também. Também, sim, mas muito tão importante como isso, o rácio entre os depósitos captados e o crédito concedido ao longo dos últimos anos tem sido excessivamente alto para aquilo que são os padrões que se pretende atingir a médio prazo. E, portanto, vai ter que haver, provavelmente seguramente ao nível dos dois braços, ou seja, estamos aqui a falar como se fosse uma família. Portanto, estamos a falar de um lado de passivo, portanto, a banca capta depósitos que depois intermedia, que esmagadoramente serve para conceder crédito. Aquilo que se tem verificado ao longo dos últimos anos, não é só em Portugal, mas em Portugal, Espanha, etc., bastante, é um rácio chamado rácio de transformação, a relação entre depósitos captados e crédito concedido, bastante elevada e, portanto, que ao longo dos últimos 2 anos atingiu percentagens superiores a 160%, ou seja, por cada unidade de depósito captado foi concedido 1,6 em média, 1,6 unidades de crédito concedido. Ao longo dos próximos 2, 3 anos, esses valores vão baixar, vão ter que baixar, mais uma vez, também fazem parte do memorando assinado com a Troika e, portanto, isto corresponde a e vai isso acontecer a 2 níveis. Que tem vindo a conseguir, felizmente, acontecer bastante, que é a captação de depósitos e, felizmente, tem vindo a crescer em 2010, ao longo dos últimos anos, em 2010, no primeiro trimestre de 2011, apesar de todas as dificuldades que estamos a passar, e também a redução do nível de crédito concedido e, portanto, a redução da dimensão, a chamada dimensão do balanço das instituições financeiras portuguesas. E, portanto, é esse processo que a banca está a fazer. Eu penso que, nesse aspecto, também aí, o programa que está subjacente ao memorando assinado com a denominada Troika é positivo, penso eu, para a banca portuguesa, não só porque dá algum tempo para a banca atingir determinados níveis de requisitos de capital entre 2011 e 2012, como, por outro lado, que alarga significativamente o valor das garantias a que a banca poderá aceder e que tem vindo a ser falado ontem e hoje, várias instituições financeiras falaram, e além, digamos, de alargar também o valor disponível para caso as instituições financeiras não consigam atingir aqueles níveis de requisitos de capital, poderem recorrer à ajuda do Estado. Portanto, em vários aspectos, para além daquele do Fundo de Garantia de Depósitos que eu já referi, penso que também vários dos aspectos aí que estão consagrados. De opções e também é positivo e reforça a solidez, penso que reforça claramente a solidez da banca e obviamente, mais uma vez, como o João Martins diz bem, a solidez da banca é bastante importante porque tem a ver, acima de tudo, com a solidez das poupanças dos portugueses. Paulo Pinto, certificados de aforro. Há muitos portugueses que têm resgatado os seus valores nos últimos tempos, mas continua efetivamente a ser uma das opções mais seguras para investir? Ou já passaram de moda? Mais uma vez eu queria acrescentar qualquer coisa, se me é permitido, com certeza. À questão anterior. E aquilo que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: o sistema financeiro mundial utiliza as dívidas soberanas para a base monetária e como reservas bancárias. Aquilo que nós temos neste momento é um problema de dívida soberana. E, portanto,
uma coisa não pode ser dissociada da outra. E enquanto tivermos um problema de dívida soberana, teremos que ter as normais precauções inerentes no sistema financeiro. Dito isto, vamos então à questão dos certificados de aforro. Os certificados de aforro deveriam ser um incentivo à poupança dos portugueses com a garantia do Estado. E o Estado, extraordinariamente, continua a ser garante de muita coisa, apesar de todos os dias nós termos exemplos mais do que evidentes de que nem se governa, nem se deixa governar. Mas enfim, continuamos a acreditar que o Estado é uma pessoa de bem. O que não me parece de bem na questão dos certificados de aforro é que a remuneração dos certificados de aforro não é compatível com a remuneração que o Estado português paga, por exemplo, aos investidores institucionais ou aos investidores estrangeiros. E os certificados de aforro são o típico produto de poupança das famílias. Ou seja, mais uma vez, existe aqui... É uma poupança de longo prazo, não é? Exatamente. Porque havia prémios de permanência e tudo. Exatamente. Não sei se agora Existe. continua a existir. E ainda continua a existir. Continua. E, portanto, só acrescentar que as famílias não estão em pé de igualdade com os institucionais, nem com os estrangeiros, em termos de poupança. E eu acho que era Devíamos caminhar para essa igualdade, no seu entender. Eu acho que era da mais elementar lealdade que o Governo, no seu próprio interesse, do Estado, aumentasse a remuneração dos certificados de aforro para levar a que as famílias canalizem uma parte da sua poupança para o reforço da nossa dívida. E isto não é despiciente, porque uma coisa é nós devermos a estrangeiros e estarmos reféns da opinião de terceiros, e outra coisa é nós levarmos a vida que levamos, mas sendo integralmente a nossa responsabilidade e, portanto, com o aforo das pessoas para que aqui vivem. Eu creio que deveria ser isso equacionado. Alva, deixa-me só aqui comentar um ponto que eu acho importante, muito importante o que o Paulo disse, mas eu só divirjo dele num ponto que talvez ele não tenha exatamente dito aquilo que ele pensa, que é Portugal, é verdade que a nível global o problema essencial que estamos aqui a falar é a dívida soberana, mas não é só, aliás, tu próprio já tens levantado aí bem nestes programas o problema da dívida a nível global. E em Portugal, que é aquilo que estamos aqui a discutir, eu acho que temos de ter a noção, e é preciso que isso seja dito às pessoas com muita clareza, que o nosso problema não é só um problema de dívida pública, não é só um problema de dívida soberana. Não, e dívida privada também. Dívida privada também. Claro, Portanto, é por isso que estamos aqui a discutir todo o tema da necessidade de poupar mais, desse tema muitíssimo importante que o Paulo salientou. Não gastar acima das nossas possibilidades, porque nós, todos os anos, nós continuamos a endividar-nos mais 8, 9, 10% do produto, portanto, mais 14 mil, 15 mil, 16 mil milhões de euros anuais, é muito dinheiro, anuais ao exterior. E, portanto, é algo que nós temos de ter a noção, é que não é só o Estado que tem que poupar, nós todos temos que poupar, as empresas, as famílias, etc. Isso é muito importante que tenhamos a noção plena disso. Max, a nossa dívida privada ou soberana vem de falhas que temos no sistema, que é a falta de produtividade. É essencialmente isso, falta de produtividade. Gastamos acima daquilo que produzimos. E, portanto, isto reflete-se onde? Ou produzimos mais. Inicialmente nas famílias, depois nas menos. Empresas e a seguir, obviamente, no país. Porque o país... E quando nós falamos de risco da aplicação, ou risco do banco, ou seja do que for, há sempre um risco que é o risco soberano. E se nós estivéssemos bem, nós temos em Portugal bancos que têm ratings superiores aos da República. Não é? E, portanto, se nós estivéssemos bem em termos de país, todo o resto estaria bem. O problema é que... Eu só queria, se me permitir, acrescentar, para dar uma ideia em termos de números, e eu trouxe aqui, o PIB português é de cerca de 180 mil milhões de euros, e o total do endividamento o total de endividamento privado e público é de 275 mil milhões. A soma. O bruto. Isso é a dívida bruta. Ou seja, portanto, estamos a falar aqui mais de uma vez e meia, aquilo que é a riqueza nacional. Estamos, portanto, como disse, e muito bem, a gastar muito mais do que aquilo que nós podemos. Começando pelo próprio Estado, que devia dar o exemplo. Há pouco não concretizámos, só para finalizar o tema dos certificados de aforro, que lhe perguntava-me, independentemente dessa desigualdade entre os institucionais e as famílias, continua a ser um bom investimento?
na sua opinião? Eu não posso, obviamente, por questões legais, dar uma opinião taxativa e, portanto, vou falar na generalidade, porque teria que fazer uma recomendação individualizada. Isto não é uma recomendação individualizada. O que eu quis alertar é que, se estamos com um problema de dívida soberana, e é disso que se está a tratar, um problema de dívida soberana é um problema de dívida. Eu já aqui, em múltiplos programas, com a Alda, já tive a ocasião de dizer que o problema do mundo, não é só o problema de Portugal, é um problema de excesso de dívida. O problema do sistema financeiro é um problema de dívida. E se estamos aqui constantemente a falar de problemas de dívida, tudo quanto seja produtos de dívida, do meu ponto de vista, não podem ser, exatamente, não podem ser os produtos mais seguros. A essa dívida. Portanto, julgo que lhe respondi à pergunta. Agora ficou mais claro, espero eu também, para quem nos está a ver.